Opa, aqui é Jadna Zimmermann. Se você gosta de música gospel e carrom, fica aqui que esse vídeo é para você. Eu fiz um vídeo muito bacana com várias dicas sobre o carrom e depois com passo a passo para você aprender tudo e já começar a tocar aí com seus amigos na sua igreja. Confere aí. Então vamos lá. Olha só, eu sempre recebo muita questão, muita pergunta sobre, poxa, eu queria tocar música gospel no carrom, eu consigo fazer isso? Queria tocar na minha igreja, queria fazer sempre muita pergunta mesmo ligada ao estilo do gospel. Só que primeira coisa, algumas pessoas não entendem, outras, claro, já devem ter um pouco mais de conhecimento musical e já devem saber. O gospel, ele não é um ritmo, ele é como se fosse um estilo musical, diferente, por exemplo, se você for tocar os ritmos que fazem parte do forró, baião, coco, chachado, enfim, aí sim você vai ter um ritmo específico para o baião, um ritmo específico para o chachado e assim por diante. No gospel não tem um ritmo, que eu vou te ensinar um ritmo e você vai tocar as músicas do gospel, não existe isso, É muito simples, por isso que assim, é muito fácil. Você, na verdade, você tem que ter uma biblioteca de ritmos, de conhecimento de alguns ritmos do carrom para tocar as músicas gospel, que você escuta aí, dos seus artistas, enfim. Porque de maneira geral, elas vão ter um tema, religioso nas letras, no que elas estão passando, só que a parte rítmica, ela é uma parte rítmica musical como todas as outras. Você vai usar ritmos como balada, alguns ritmos que tem um compasso 6/8, alguns ritmos que já puxam um pouco mais pro pop rock, pro rock, enfim. Na verdade, os artistas de música gospel, eles têm a liberdade de fazer uma música com qualquer ritmo que eles queiram, só que acaba condensando em uma gama que eu consegui mapear mais ou menos de alguns principais ritmos, só que são muitos. Então, o que é mais importante? Você tem que saber escutar uma música gospel, por exemplo, que você goste, e saber tirar aquela música de ouvido, saber como é que você toca isso no carrom, dividir essa base entre graves e agudos para começar, beleza? Então, eu escolhi aqui um trechinho de uma música para te demonstrar como você pode fazer isso, e a partir daí, ou você vai estudando carrom com o tempo, aprendendo vários ritmos, para que você tenha essa biblioteca, sabe, essa riqueza de conhecimento musical no carrom, e você vai passando, vai escutando as suas músicas e vai conseguindo aplicar, beleza? Aqui embaixo desse vídeo na descrição tem uma videoaula gratuita de carrom com todos os primeiros passos, como você senta, com a sua postura, várias dicas gratuitas para quem quiser ter uma base desse instrumento e começar a tocar. Então, vamos embora lá, escutar um pouco o exemplo musical para que a gente possa ter essa referência para vocês. Então vamos lá, a gente vai tocar aqui um pedaço, dois trechos da música da Aline Barros, Para Sempre Te Adorarei, que eu escolhi essa música, poderiam ser várias outras músicas, porque ela tem, como é um vídeo iniciante, esse que a gente está começando a tocar música gospel e entender um pouco como funciona o carrom, ela tem praticamente o mesmo ritmo nas duas partes da música, parte A ou parte B, tá? Se você tem alguma dúvida quanto a isso, é só você clicar aqui em cima, vai ter uma indicação de uma aula completa te ensinando as partes da música, como você coloca os nomes, que você precisa entender essa estrutura musical. Então, vamos ver um pedacinho, um trechinho do Para Sempre Te Amarei, que eu vou tocar para vocês junto com a música e depois eu vou ensinar aqui o passo a passo.
passo a passo. É o seguinte, essa música, ela vai ter a mesma levada no quase na parte A e parte B, e você precisa contar, né? Vai ser assim, ó, 1, E2, E3, E4, 1, E2, E3, E4, 1, E2, E3, E4, 1, E2, E3, E4, certo? Essa é a levada da parte A. A parte B, na parte que cresce mais, que talvez possa ser chamada de refrão também, ela vai ter duas caixas. E aí você vai ter uma caixa no 2 e no 4, ó, vai ser 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, 1, E2, E3, E4, 1, E2, E3, E4, parte A, 1, E2, E3, E4, 1, E2, E3, E4, 1, E2, E3 e B, 1, E2, E3, E4, 1, E2, E3, E4, beleza? E aí, para quem já é mais avançado, você pode tocar com a vassourinha, né? Aí uma mão faz aqui essa parte toda dos graves e do agudo, e a outra mão faz com a vassourinha para simular um hi-hat de bateria, uma condução com algum chocalho, alguma coisa assim aguda. Então vou mostrar para vocês aqui agora com a vassourinha. 1, 2, 3, 4. 1, E2, E3, E4. 1, E2, E3, E4. 1, E2, E3, E4. 1, E2, E3, parte B. 1, E2, E3, E4. 1, E2, E3, E4. 1, E2, E3, E4. 1, E2, E3. Tá certo, gente? Super bonita essa música, né? Não sei se, eu acho que deu pra vocês entenderem, ela tem duas partes certinhas e você vai estudar dela, ou se você for iniciante só com as mãos, sem a vassourinha, ou se você já sabe tocar um pouquinho, pode tocar com a vassourinha, certo? Agora, sempre conte, né, o compasso para você saber onde você tá com relação aos graves e os agudos, tá? E depois coloque a música inteira, faz essa estrutura musical. Tem aquela aulinha aqui que eu indiquei para vocês entenderem a estrutura dela toda, parte A, parte B, introdução, ponte, enfim. Aí você vai conseguir tocar a música inteira. Esse ritmo mesmo que a gente tocou é um ritmo que a gente usa muito para tocar balada, né, o ritmo da balada que a gente chama, que é uma música um pouco mais calma, né? Então assim, são ritmos da música que a gente usa para qualquer música e que a gente vai poder colocar também dentro das músicas do estilo, do gênero, do gospel, beleza? Então, espero que você tenha gostado, tenta tirar essa música aí do ouvido. Se quiser, coloca aqui nos comentários sugestão de músicas que você goste, tá? Compartilhe com seus amigos que querem aprender também carrom a tocar no gospel e dá um like pra gente se você gostou desse vídeo e curtiu esse tema, porque assim eu vou poder produzir mais vídeos assim pra você. Valeu, um abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.